Buenas! E aí, beleza? Então estamos aqui no curso básico falando do elo inflexível. E que inflexibilidade é essa do advérbio, hein? Chique demais, né? Pois é, e agora vamos para o nosso episódio 5, parte 1, primeira parte. E vamos tratar de um tema muito importante, deixei para você ao final do episódio anterior, falando sobre, disse que ia falar sobre a locução adverbial. O que é isso mesmo, professor? Agora sim, oficialmente chegou a hora dela. Duas ou mais palavras com valor de um advérbio, com função de um advérbio. E, via de regra, locuções adverbiais têm essa estrutura básica. Preposição mais substantivo. Ó a preposição. Tá vendo? Nada é casual, tá? Preposição, substantivo, classes que a gente vem vendo, trabalhando, e a preposição, de novo, tendo um papel importante aqui agora. Acabamos de sair da preposição dentro dessa temporada, entramos no advérbio e a preposição está aqui, ajudando você a perceber relações semânticas. Lembra aquele valor da preposição indicando relações semânticas? Pois é. Veja o papel dela agora combinada com substantivos para formar locuções adverbiais. Ó, as notícias chegaram. Chegaram? Quando? De manhã. Ó, esse de manhã vem, trabalha para o verbo indicando uma circunstância de tempo. Trabalha como se fosse um advérbio, só que é formado por duas ou mais palavras. Nesse caso, duas palavras, de manhã, introduzida por preposição. A preposição de aqui é ela que introduz a ideia de tempo, que se materializa, que se especifica o tempo no substantivo manhã. E tudo isso junto de manhã forma uma locução adverbial de tempo. Beleza? Papel de advérbio. Não é papel de adjetivo, papel de advérbio. Saímos às pressas e viramos à direita na esquina. Ó, saímos como? Às pressas. Trabalha para o verbo sair, indicando uma circunstância de modo. É aquilo que eu sinalizei para você, que a gente vai falar um dia depois, lá em análise sintática, né? No outro curso, vamos falar disso, locuções adverbiais femininas em que ocorre crase. Uma delas, de modo, locução adverbial. Né? E viramos. Viramos onde? À direita. Mais uma que trabalha para verbo. Então, é papel de advérbio. Locução adverbial feminina de lugar, ocorre crase de maneira fixa. Para falar disso lá na frente, primeiro você tem que saber o que é locução, o que é advérbio. Locução, duas ou mais palavras, que tomam lugar de uma classe. Adverbial, lugar de advérbio. Estrutura básica, preposição mais substantivo. Às vezes vem mais palavras ainda. O carro virou e viramos à direita. Especifique mais um pouco. Viramos onde mesmo? À direita. Viramos onde à direita? Na esquina. Viramos na esquina. Esse também trabalha para o verbo virar. E também indica lugar. E olha a introdução lá, preposição mais artigo. Via de regra, a locução prepositiva é introduzida por preposição. E é a preposição que introduz a natureza semântica. Que introduz a natureza de sentido da locução. Mas quem especifica é o substantivo. Olha essa aqui, ó. Há crianças que morrem de fome. Lembra o exercício que nós fizemos? Quase morri de vergonha. Em que ele queria que nós disséssemos, lá em preposição, ele queria que nós disséssemos qual era a alternativa em que a preposição indicava causa. Era aquela frase, morrer de vergonha. E aqui, ó, qual é a causa da morte? Fome. Então, de fome trabalha para o verbo morrer, indicando uma circunstância de causa. É uma locução adverbial de causa. Mas quem que introduz a ideia de causa contida na locução? É a preposição. Aí, ó, ela que introduz a ideia. Beleza? Então, vai guardando isso. Locução adverbial trabalha para verbo, para adjetivo ou para outro advérbio. Qual é a diferença da locução adverbial para o advérbio em si, professor? É que o advérbio é uma palavra só. Uma palavra só. E a locução adverbial? Duas ou mais palavras. Lembra aquela lá do Recruta Zero? Você fez o que eu mandei, Zero. Fiz rapidamente e tal. Com pressa, sem demora. Com pressa, sem demora. Locuções adverbiais de modo. Duas ou mais palavras. Se eu disser apressadamente, pronto, virou advérbio. Tá? Beleza? Beleza. Então, vamos ver isso na prática. Olha só, questão que cobra isso na prática. Sua questão número 11. Diz assim, ele discursou de improviso. Olha como que quando a gente está estudando o assunto, está fresquinho na cabeça, você acabou de ver ali, e é isso que eu quero que você tenha. Esse frescor da matéria, como se você tivesse acabado de estudar e vai para sua prova. Mas se você vier fazendo esse processo, quando você chega lá, você vai estar desse jeito, com a matéria fresquinha na cabeça. Amém? E aí fica fácil responder, olha só, ele discursou de improviso. O que a banca queria saber?
o termo sublinhado, que na verdade o sublinhado é o de improviso, né? Aqui no meu slide que eu coloquei o verbo sublinhado, mas o termo sublinhado seria para você aí o de improviso. Locução, lá, é o que significa. Adverbial, adjetivo, caramba, que é isso? Né? Você já sabendo, já foi de antemão, já estudou isso. Locução, que tipo de locução é essa? Para quem trabalha? O que é locução? 2 ou mais palavras com valor de uma classe, que substituem uma classe gramatical. E quando a gente fala que substitui, não quer dizer que eu tenha que ter uma palavra correlata, uma palavra daquela classe que a locução representa, possível de ser aplicada ali para substituir a locução. Às vezes você não tem como fazer, às vezes você não tem como trocar pela palavra que você quer. Mas então você tem que saber para quem trabalha a locução. Olha lá. Esse de improviso tem alguma característica dele? É característica dele? Tem alguma relação com a palavra ele? Não, professor, tem relação com o verbo. Ó. Discursou como? Viu? Indicando o modo como ele discursou. Trabalha para o verbo indicando circunstância de modo, professor? Isso é papel de advérbio. Verdade. É introduzido por preposição. Beleza. Improviso é um substantivo. Ótimo. É a estrutura básica. Não quer dizer que tem que ser única. Às vezes a estrutura é até maior. Mas é basicamente preposição mais substantivo. Então, quem é esse cara? Quem é essa expressão? Trabalhando por verbo indicando circunstância de modo. Quem é? É a nossa locução adverbial. 2 ou mais palavras com valor de advérbio. Viu? Então, a resposta estava aqui, ó, na letra A. Locução adverbial. 2 ou mais palavras com valor de advérbio. Às vezes, você consegue trocar por advérbio. Por exemplo, se eu dissesse, ele discursou aí, improviso é o substantivo que serve como base para formar a locução adverbial. A locução adverbial tem como base a preposição e o substantivo. Pego o substantivo, transformo em adjetivo, transformo em adjetivo, improvisar. O adjetivo que vem do adjetivo improviso é improvisado. Só que leva para o feminino improvisada. E acrescento um único sufixo formador de advérbio na nossa língua e que geralmente forma advérbios de modo, que é o sufixo mente. Improvisadamente. Olha lá, já não é mais adjetivo, nem verbo, nem advérbio, nem substantivo. O improviso formou improvisado, que virou improvisada, acrescendo o sufixo mente, e isso aqui é um advérbio. Isso é um advérbio de modo, é uma palavra só. Mas essa é a locução adverbial que toma o lugar do advérbio. Nem sempre dá para fazer isso. Tá? O importante é você perceber para quem ela trabalha. De novo, para quem ela trabalha? Para o verbo, professor. Então, é papel de advérbio. Gostou? Legal, né? Beleza. Aí, essa primeira parte da aula 5, da episódio 5, foi mais, né, tranquilinha, né? Mais rapidinho, bem rapidinho. Agora, sabe o que eu vou fazer? Na segunda parte do episódio 5, sabe o que você vai ver comigo? O confronto das locuções. De um lado do ringue, tim, locução adverbial. Do outro lado do ringue, tim, locução adjetiva. Eita, pega. Porque se você não prestou atenção, agora preste comigo, locução adverbial tem a mesma estrutura da locução adjetiva. A locução adjetiva também são 2 ou mais palavras que servem como adjetivo, representam o adjetivo e são introduzidas por preposição. Ó, caneta de plástico. De plástico é a característica da caneta. De plástico é uma locução adjetiva. Viu? Mas tem hora que a locução trabalha para verbo, aí é locução adverbial. Tem hora que trabalha para substantivo, é locução adjetiva. A linha que separa a locução adjetiva da locução adverbial é muito parecida, é bem sutil também, assim como já vimos nos exercícios anteriores, né, em que a linha que separava o numeral de um advérbio, um pronome de um advérbio, um adjetivo de advérbio, também era muito tênue. Era o contexto que definia. Então se prepare para a segunda parte desse episódio. Vamos para lá? Então vamos.